Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 16, quinta-feira. Vamos começar a correção das nossas atividades, página 363. Então vamos lá. A primeira ele diz aí: sobre o tempo atmosférico, marque as alternativas corretas. Vamos ver aí. A. Depende do clima para ser definido. Errado, né? B. É resultado da ação dos parâmetros do tempo de maneira conjunta em dado local e momento. Certo. Então podem grifar aí circular a B aí que tá certa. C. Não pode ser previsto antecipadamente. Errado. Pode ser previsto sim. D. Sua mensuração segue padrões definidos mundialmente. Certo também. Então, as alternativas que estão corretas aí, a B e a D. 2. Assinale a alternativa que apresenta a pergunta correta, a resposta dada a seguir. Os equipamentos em questão medem, respectivamente, a umidade e a pressão atmosférica do ar. Primeira aí. Para que são utilizados o anemômetro e o barômetro? B. Há equipamentos que, além de medir os parâmetros do tempo, registram constantemente as suas condições, como o higrógrafo e o barógrafo. O que esses equipamentos medem? A B está correta, exatamente. Para essa pergunta lá, ó, os equipamentos em questão medem, respectivamente, a umidade e a pressão relativa à pressão atmosférica no ar. A B está correta, pessoal. Então, aí somente a B. 3. Qual é a utilidade de um satélite no estudo da meteorologia? Colher informações sobre diversos parâmetros do tempo em um ângulo diferente e em camadas superiores da atmosfera. Então, repetindo, colher informações sobre diversos parâmetros do tempo em ângulo diferente e em camadas superiores da atmosfera, vírgula, enviar imagens periódicas de várias partes do planeta, vírgula, torna possível a previsão do tempo e a análise da formação de fenômenos como furacões. A 4, ele tem uma imagem aí, pessoal. Aí ele diz lá, a imagem a seguir mostra uma nuvem chamada cúmulo-nimbo. Aí pergunta A, que característica da imagem comprovam se tratar de uma nuvem cúmulo-nimbo? Olha lá as características. É uma nuvem densa, ela é comprida verticalmente e está indicando uma forte chuva com relâmpago. Então, essas três características aí dá para a gente saber que realmente isso daí é uma nuvem cúmulo-nimbo, ou seja, ela é densa, comprida verticalmente, está acusando uma forte chuva com relâmpagos. Essas três características. A B. O que a difere de uma nuvem cúmulo? A nuvem cúmulo apresenta contornos bem definidos, seu topo se assemelha a uma couve-flor e ela pode provocar pancadas de chuva, mas não tempestade como tá aí, né? Tempestade com relâmpagos. Então, o que difere é isso daí, pessoal. Página 364. Tarefa A1. Meteograma é um conjunto de gráficos que mostra a previsão
de comportamento de alguns parâmetros do tempo nos dias seguintes à medição. Observe o meteograma feito para o município de Curitiba, no estado do Paraná, entre os dias 17 e 25 de junho de 2018. Responda as seguintes questões. Então, eles têm aí 5 parâmetros, né? A precipitação, a temperatura, a umidade relativa, a intensidade do vento, a pressão ao nível do mar e a cobertura de nuvens, tá? Na realidade, são 6 parâmetros, né? Imagine se eles fossem a previsão do tempo, jogasse lá na tela da TV pra gente esses gráficos aí, a gente teria que analisar, né? Isso daqui, esses gráficos é o que os meteorologistas recebem, né, dos aparelhos de medição. E aí eles transformam em linguagem simples pra gente. Então vamos ver aí o que cada um, qual o aparelho que mede cada coisa aí lá, cada parâmetro. Então tem lá, precipitação. É medido pelo pluviômetro e pluviógrafo. Então, a precipitação, pluviômetro e pluviógrafo. Tá? Esse primeiro parâmetro aí, esse primeiro gráfico. Segundo, é a temperatura. Então, a temperatura é medido pelo termômetro e o termógrafo. Terceiro, umidade relativa, medido pelo psicrômetro e o higrógrafo. O quarto, intensidade de vento, medido pelo anemômetro e pelo anemógrafo. O quinto é a pressão, né? Quinto é a pressão ao nível médio do mar, é medido pelo barômetro e pelo barógrafo. E o último gráfico aí, cobertura de nuvens, é verificada a olho nu. Como eu disse, a gente pode ir lá e, para quem entende um pouquinho de nuvem, lá e observar, né, as nuvens. Então, a cobertura de nuvem é verificada a olho nu e pelos radares e satélites meteorológicos. Página 365. A B. Quais nuvens podem ter sido identificadas no dia 19 de julho? Cite os nomes delas. Nuvens baixas, né? Pode identificar as nuvens baixas. Portanto, podem ter sido as estratos ou estratos cúmulos. Então, foi verificado nuvens baixas e pode ter sido estratos ou estratos cúmulos, tá? Os dois tipos aí que poderia ser visto. C. De que forma um estudante do 8º ano pode utilizar essas informações a seu benefício? Bom, para saber os dias em que pode precisar levar guarda-chuva, né? Tipo, para sair, para ir para a escola, sei lá para onde. Para definir a roupa que vai utilizar, né? Se coloca uma roupa mais fresca ou mais quente. Pode definir o seu destino de lazer, né? De acordo com as condições do tempo. Então, essas 3 coisas, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, né? Mas essas 3 aí 4 coisas aí já é o suficiente. 2. Preencha a cruzadinha com os nomes das nuvens de acordo com sua descrição. Vamos fazer as horizontais primeiro. A, constituída por cristais de gelo, prevê a chegada de correntes de ventos fortes. É a nuvem cirrocúmulo. B, também chamada de nevoeiro,
quando se forma próxima ao solo. É a estrato. É a B, né? Estrato. C. Se desenvolve de forma vertical, causando tempestades e ventanias. Cúmulo nimbo. Verticais agora, pessoal. D. Tem aspecto transparente e pode causar um fenômeno observado no entorno do Sol ou da Lua. Vai ser Ciro Estrato. Ciro Estrato. E pode ser branca, cinza ou apresentar as duas cores, fazendo sombra na superfície abaixo de onde está. Então, aí é alto cúmulo. F. Dependendo de seu tamanho, relaciona-se à chuva ou ao bom tempo. Tem aparência de flocos de algodão. É F, né? Cúmulo. Certo? Vamos lá para a próxima página aí. Corrigindo essas atividades. Próxima é para preencher a coluna, né? As colunas. Então, vamos lá. A meteorologia é a ciência pela qual se estuda o tempo. Os dados são coletados por equipamentos de medição localizados nas estações atmosféricas, estações meteorológicas. São utilizados também balões, radares e satélites meteorológicos. Com base em todos os dados coletados e enviados às centrais de meteorologia, são feitos estudos e simulações matemáticas que processam a informação e obtêm como resultado a previsão do tempo, que auxilia toda a população na realização de inúmeras atividades. Então, vou repetir para vocês aí, cada lacuna dessa daí. O primeiro espaço aí, apesar de ele ter um espaço enorme, é meteorologia. O segundo, tempo. O terceiro, estações meteorológicas. O quarto, radares. O quinto, centrais de meteorologia. E o último, previsão do tempo. Aí temos aí desafio, pessoal. Aí tem lá. Previsão do tempo é uma das funções da meteorologia. Algumas pessoas não saem de casa sem ouvir ou consultar um boletim meteorológico, a fim de escolher a roupa adequada ou de programar as atividades do dia. Elas estão preocupadas com o tempo atmosférico, que é diferente de clima. Sobre a previsão do tempo é correto afirmar. Aí tem duas alternativas corretas aí, pessoal. A 4, tá? Onde ele diz lá, é difícil de prever o tempo devido à complexidade do sistema atmosférico. Isso porque a pressão, elemento determinante nas condições atmosféricas, varia diariamente. Então, a 4 e a 8. Os centros de previsão do tempo recebem informações sobre chuva, vento, temperatura, pressão, umidade de diversas fontes e de várias estações meteorológicas. 2. A base de dados climatológicos e os modelos de previsão meteorológica atualmente existentes podem ser considerados conhecimentos com valor geopolítico e econômico para nações e comparações. Explique como é possível hoje realizar previsões meteorológicas com alto nível de precisão. Como que é possível realizar essas previsões? Através de equipamentos de sensoriamento remoto,
satélites meteorológicos e estações de medição, tá? Então, como que é capaz de desculpa aí, pessoal. Frederico de vez em quando se estressa com os outros cachorros. Tá. Então, como que é possível? Através de sensoriamento remoto, satélites meteorológicos e estações de medição, tá? Então, essas três aí. B. Explique a importância dessas previsões para nações e corporações. São importantes no planejamento de atividades como agricultura, na prevenção e elaboração de planos de contingência contra enchentes. Que mais? Vão auxiliar, né, na preservação da vida em casos de acidentes naturais. Tá? Página 367. A 3. Assinale a alternativa que remete à noção de tempo meteorológico. Então, tem várias alternativas aí, né, pessoal? Eu vou citar só a alternativa correta aí para vocês, tá? Porque se eu for ler todas aí, nesse caso aí, assinale a alternativa que remete à noção de tempo meteorológico. Alternativa D. Curitiba amanheceu com um céu claro e a temperatura ficou em torno de 21 graus Celsius em 23/10/2005, dia em que ocorreu a consulta à comunidade sobre desarmamento. Então, alternativa D. 4. Joaquim Francisco de Assis Brasil costumava classificar o clima do estado do Rio Grande do Sul de anárquico, dadas as afirmações que comumente aí ocorrem. Essa característica gerou no imaginário popular a impressão expressa no ditado: temos as 4 estações em um mesmo dia, ou a ideia de que o clima muda diariamente. Sobre esse tema, considere as afirmações abaixo. Aí ele pede lá, né? Quais estão corretas? Vai estar correta somente a 3, pessoal. A amplitude térmica diária é um dado que caracteriza o tempo meteorológico. 5. Tem um texto aí, né? Vamos ler esse texto. O tempo é uma combinação efêmera, porém concreta. É uma realidade na escala da vida humana e a observação direta permite apreendê-la rapidamente. O clima, pelo contrário, só é percebido após um estudo paciente e metódico de um longo período de tempo que, segundo a Organização Meteorológica Mundial, para o clima atual deve compreender 30 anos. O clima, como o tempo, resulta de uma combinação de elementos atmosféricos, mas é a combinação de tendência dominante e permanente da atmosfera de um lugar. Assim, pode-se dizer que o tempo deste inverno foi relativamente quente, menos seco em Belo Horizonte, mas que o clima nessa cidade se caracteriza por invernos frescos, secos, ensolarados durante vários séculos e que resulta da precipitação de influências dominantes que determinam o tempo nessa cidade. Com base na leitura desse trecho, todas as seguintes conclusões estão corretas, exceto a única que não está correta aí, pessoal, alternativa D.
O tempo meteorológico e o clima resultam de combinações de elementos atmosféricos específicos diferenciados em sua origem. Então, a D é que não está correta. Página 368. É o quê? É um resumão de tudo, né? Vamos começar aí, ele fala lá, meteorologia, e vamos lá para esquerda ali, pessoal. Meteorologia estuda o tempo atmosférico, que difere da climatologia, que estuda o clima. Lá onde você colocou tempo atmosférico, vem lá, por meio de instrumentos de medição meteorológica. E à direita tem clima, né? Embaixo do clima, onde você colocou clima, tem lá composto de efeitos de longo prazo. Voltando lá, instrumentos de medição meteorológica, à esquerda que você colocou, localizados em estações meteorológicas. Lá à esquerda, pessoal, retomando lá, tem lá em cima, meteorologia, estuda o tempo atmosférico, que nós colocamos, né, por meio de instrumentos de medição meteorológica, que medem, aí vem todos os parâmetros que são medidos. Então, o primeiro quadrinho lá, vento, pressão atmosférica, evaporação, umidade relativa do ar, temperatura, radiação solar, precipitação pluvial. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros. Não precisa ser na ordem que eu coloquei, tá, pessoal? Que eu falei aí, desde que esteja esses 7 parâmetros. Página 369. Essa página 369 é para finalizar. Ela tem aí questões das 4 unidades. Então, vamos ver a primeira lá. Explique o que são os elementos climáticos e que função eles têm no estudo do clima. São grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em determinado lugar, com radiação, temperatura, pressão e umidade. Tá? Tem função de caracterizar o clima, facilitando nosso entendimento sobre ele. A 2. Geralmente, pessoas que se dirigem a locais com altas altitudes, como o pico de montanha, sentem um pouco de dificuldade para respirar. Em sua opinião, por que isso acontece? Porque esses locais altos apresentam pressão atmosférica menor. Com isso, o oxigênio, o ar fica rarefeito, ou seja, o oxigênio, a quantidade de oxigênio fica menor. A 3. O El Niño é um fenômeno que ocorre periodicamente, afetando diversos fatores e elementos do clima. O que ele é e quais as consequências de sua ocorrência? El Niño é um fenômeno que ocorre quando o fluxo de corrente marítima equatorial do Oceano Pacífico sofre uma inversão em seu padrão, né? 4. Existe um clima caracterizado pela baixa quantidade de umidade relativa do ar e chuva ao longo de todo o ano. Que clima é esse? Qual é o bioma típico de locais com esse clima? Clima com menores índices de chuva e de umidade é o clima desértico, né? Ou árido. Aí ele pergunta, qual o bioma típico, né? O bioma é deserto, né? Com flora e fauna adaptados às suas condições. Então, o clima é desértico ou árido, o bioma deserto com flora e fauna adaptado. 5. Explique o que é o vento e como ele se forma. O vento é um fluxo natural de ar, né, que se movimenta paralelamente à superfície terrestre. Então, essa é a definição de vento.
fluxo natural de ar que se movimenta paralelamente à superfície terrestre. Como que ele se forma? Por meio das correntes de convecção causadas pela movimentação contínua do ar, né? De acordo com a variação da pressão, certo? 6. Observe a paisagem a seguir e responda. Qual é o sentido da brisa que ocorre nesse local durante o dia? Justifique sua resposta. Então, observe ali, pessoal. Do oceano para o topo, né, da montanha, né? Isso ocorre porque o aquecimento do ar no continente é mais rápido do que do ar sobre a água do mar, tá? Então, durante o dia, o sentido da brisa é do oceano para o topo da montanha. Página 370. 7. O que difere um ciclone de um anticiclone? O ciclone ocorre quando o ar gira em um centro de baixa pressão, né? Já o anticiclone, o ar gira em um centro de alta pressão. Só isso. 8. Joana decidiu instalar instrumentos de medição dos ventos em sua propriedade. Ela se dirigiu a um ponto alto, sem barreiras para o vento, e instalou um equipamento capaz de indicar a direção do vento de maneira mais simplificada. Como queria mais precisão nas informações, instalou outro aparelho que indica se o vento está a norte, sul, leste ou oeste. Por fim, ela desejou obter informações sobre a velocidade do vento e instalou um terceiro instrumento. Na ordem descrita, quais foram os instrumentos instalados por Joana? A biruta, na ordem certa aí, a biruta, o anemoscópio e o anemômetro. Então, biruta, anemoscópio e anemômetro. 9. O que é e como ocorre o efeito estufa? Então, todos nós sabemos que o efeito estufa, né, ele é um fenômeno natural, né, mas ele vem se alterando, né, deixando de ser natural pela ação do homem. Então, o que é e como ocorre o efeito estufa? Então, é um processo de aquecimento da Terra. Ele ocorre porque os raios do Sol são convertidos em raios infravermelhos, né? E esses raios infravermelhos são sentidos como calor, tá? 10. Os gases causadores do efeito estufa podem ser prejudiciais ao ambiente? Explique sua resposta. Quando emitidos em grande quantidade e recebe interferência do ser humano, esses gases causadores do efeito estufa podem ser prejudiciais, sim. Então, veja bem, os gases causadores do efeito estufa podem ser prejudiciais ao ambiente? Podem, quando eles têm o seu nível elevado por conta da ação do homem. 11. Quais são as principais consequências do aquecimento global? Falamos muito sobre isso, né, pessoal? Então, aquecimento global, as consequências: derretimento de geleiras, aumento do nível dos oceanos, acidificação dos oceanos, desequilíbrio no clima e danos aos ecossistemas. Bom, pessoal, encerramos, tá? A próxima semana nós vamos começar a fazer a revisão da unidade 3 e 4.
Se alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse conteúdo, que quer comentar alguma coisa, me perguntar alguma coisa, me chama no privado, não importa se não é dia da minha aula. A hora que vocês quiserem, que vocês sentirem necessidade, podem me chamar no privado, que eu faço questão de tirar toda e qualquer dúvida, tá bom? E aí, na próxima semana, vamos começar a revisão para a prova bimestral, tá? Beijo a todos, fiquem com Deus.